Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Nesse momento, que possamos estar em um lugar tranquilo, calmos, relaxados, que possamos conectar à espiritualidade superior e dessa forma possamos vibrar pelo nosso planeta, emanando uma chuva de luz, de paz, de amor, para que cada vez mais os irmãos se reconheçam como verdadeiros irmãos, evitando a guerra, cultivando a paz. E nesse clima de tranquilidade, de amor, damos as boas-vindas ao nosso querido irmão Antônio Peroba, que irá proferir uma palestra com o tema Perdas e Luto. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa noite, meus irmãos da COFA. É um prazer estar aqui com vocês. Em mais uma noite que vamos conversar sobre os valores do Espírito, os valores do Evangelho. Vamos iniciar fazendo uma prece, levando a Jesus os nossos pensamentos, rogando a Ele que continue nos fortalecendo nessa jornada que por vezes parece ser tão difícil, nessa jornada na qual Ele veio dar exemplos através da sua passagem entre nós, trazendo a sua palavra, o seu conforto e principalmente as suas atitudes que trouxeram tanta luz para todos nós. E ainda nos enviou o Consolador prometido, como Ele mesmo havia se comprometido. A doutrina espírita que vem nos esclarecer, nos trazer um novo olhar, uma nova visão, mais clareza em nossas vidas. Por tudo isso, Senhor, lhe dizemos aquilo que toda a humanidade deveria dizer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos teus anjos, teus enviados, aos nossos mentores. Muito obrigado à espiritualidade amiga que não nos desampara em momento algum e nos fortalece no caminhar desta jornada. Fica conosco, Jesus. Abençoa a humanidade, abençoa os corações endurecidos, abençoa os países em conflito armado ou não. Abençoa os seus governantes, os governantes de todos os países deste planeta. Em especial te rogamos por estes que conduzem esta nação, que ela possa reafirmar a sua condição de coração do mundo e pátria do Evangelho. Que a tua misericórdia, o teu amor e a tua luz possam nos fortalecer agora e sempre. Que assim seja, Senhor. E que a paz de Jesus possa deitar e permanecer em nossos corações e que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres dos universos. É isso, minha gente. Prazer imenso estar aqui com vocês, para a gente falar sobre perdas e luto e a morte. A morte está implícita nessas questões da perda, do luto. Não poderíamos deixar de falar, principalmente nesse dia em que se comemora o dia de finados, o dia dos mortos, o dia daqueles que deixaram este planeta. Muitos até já reencarnaram. E é interessante dizer que a doutrina espírita não tem uma afinidade com a comemoração, porque ela na realidade propõe que a gente esteja conectado todos os dias, que esteja conectado constantemente com os nossos irmãos que partiram, que nos precederam, os nossos pais, nossos irmãos, nossos filhos, enfim, todos aqueles que participaram de alguma forma
da nossa atual existência. Então a gente deve cultivar, né, constantemente esses nossos familiares, orando em favor deles para que possam receber esse auxílio, esse bálsamo, esse refrigério, né, ou possam se fortalecer mais ainda, né, dentro daquilo que já estão fortalecidos na transformação, porque voltaram para o mundo do Espírito, o mundo verdadeiro, a vida verdadeira, que é a vida espiritual, mas com certeza irão reencarnar outras vezes, assim como todos nós, né? E essa visão, essa clareza, essa certeza já é uma coisa muito profunda, né? Vamos falar um pouquinho da morte, né? Como é que é esse processo, né? A morte, ela é interessante, porque ela campeia em todos os sentidos, muita gente rejeita, né? Muita gente não gostaria de falar desse assunto, fica com reticências porque teme a morte, né? Mas a gente sabe que é um processo natural. Nascer e morrer, né? E sempre progredir, tal é a lei, diz Kardec, está lá na lápide dele, né? Na lápide. E a gente sabe que são duas as certezas na vida, o nascimento e o desencarne. Não tem como evitar. Tem até uma historinha interessante de dois amigos que jogavam bola juntos, né, todos os domingos, e muita intimidade, muita amizade, né, estavam sempre lá jogando seu baba aos domingos, e aí inevitavelmente surgiu o assunto da morte, né. Ele surge mais cedo ou mais tarde, apesar das pessoas refutarem, ele acaba vindo à tona, né? E aí eles ficaram conversando a respeito e chegaram a um pacto, né? Aquele que morresse primeiro voltaria para avisar o outro se tinha jogo lá, se tinha futebol lá ou não. Aí um deles morreu, que é natural, né? Todos nós passamos por esse processo. E o seu amigo que ficou já nem lembrava mais dessa situação, mas eis que numa noite, né, porque bom fantasma, fantasma que tem know-how, fantasma, né, que tem nome, que tem consciência, só aparece à noite, né, porque fantasma de dia não tem graça. Então ele está lá, o amigo dele deitado se preparando para dormir, quando ele se materializou. Aí o amigo ficou preocupado, amedrontado, aquele negócio todo. E o morto falou para ele: olha, não se preocupe não, fique tranquilo. Eu só vim cumprir aquele acordo, aquele pacto que a gente fez, lembra? Aí o amigo lembrou, né? E foi logo perguntando: e aí, tem baba lá de domingo? E o morto virou para ele e falou: tem, com certeza, todo domingo tem. Inclusive, domingo que vem você está escalado para jogar no time titular. Então, assim, sutilmente ele já deixou a notícia qual era o fim do amigo e quando seria, né? Então, mas brincadeira à parte, a morte é algo que a gente precisa aprender a trabalhar e a tratar, né? Vejo que eu nas minhas palestras aí, por vezes, tenho perguntado para os nossos irmãos, né? Espírita não deveria ter medo da morte, né? Mas não é o que acontece. Infelizmente, muita gente quer ver Deus, mas não quer deixar o corpo, né? Quer ver encarnado. Então, é mais complexo, né? Quando a gente tiver a consciência do que verdadeiramente somos, espíritos, né, em estado de evolução, não somos esse corpo físico, não temos o espírito, porque nós somos o espírito, nós temos um corpo físico. Então, quando a gente tiver essa consciência, que inclusive não está no cérebro, está no espírito, quando a gente tiver consciência disso, através do autoconhecimento, aí a gente vai administrar a questão da morte de uma forma mais tranquila, mais serena, né? E
é um fato que está ligado aí a toda a humanidade, né? A morte, o dia dos mortos, né? O dia de finados, como é chamado, ou de mortos, é celebrado ao redor de todo mundo, né? Aqui no Brasil a gente vê esse movimento da busca dos cemitérios, né? Que vão levar flores, arrumam seus túmulos, aquele negócio todo, né? Para demonstrar carinho, para demonstrar lembrança desse dia, desses que partiram, que já não se encontram entre a gente, pelo menos em corpo, né? Porque em espírito estão aí frequentemente nos visitando, fazendo contato. Então, nós temos essas comemorações que vão aí para o mundo inteiro. E o início disso tudo foi lá pela Idade Média, né? Aproximadamente em 998, que um francês, um monge, pediu para que os outros monges fossem rezar aos mortos nos cemitérios, principalmente para aqueles que não tinham quem rezasse por eles, né? Então, aí foi implantado esse ritual que ficou e até hoje está presente aí nas nossas vidas, né? E essa tradição se consolidou no século XII, né? Quando se estabeleceu a data de dia 2 de novembro, né? Um dia após o dia de Todos os Santos, né? Então, essa história é muito interessante, né? Porque ela está muito vinculada à Igreja Católica, né? Que criou também o purgatório, o local onde as almas ficam ali numa espécie de transição, né? Não estão no inferno, não estão definitivamente condenadas e não estão salvas, estão ali numa repescagem, vamos dizer assim, né? E aí as orações daqueles que ficaram é muito importante para que esses nossos irmãos possam, né, sair daquele estado evoluindo para um plano mais refinado, um plano onde ele possa retomar a sua história, a sua existência. Então, daí se criou esses dias. No México, por exemplo, né, lá é uma festa que se estabelece que tem 3 dias de comemorações, né? Começa no dia 31 de outubro, acaba no dia 2 de novembro. E lá eles fazem comidas, né, ligadas ao gosto, ao desejo daqueles que desencarnaram. Então, essa alimentação é baseada no gosto daqueles que já se foram. E aí eles fazem vários pratos, todos com a lembrança daqueles que haviam desencarnado, né? Aí eles vão nos cemitérios, vão para as ruas em todos os países, né? Fazem decorações com caveiras, né? Com imagens dos antepassados e demonstram uma certa alegria nessa comemoração. Na Guatemala, por exemplo, a população vai às ruas para produzir imensas pipas, né, aqueles papagaios, né, que enchem os céus, né, com traços e desenhos alegres que criam um espetáculo de cor e beleza. Essas pipas são usadas para decorar, elas não são só para decorar, elas simbolizam a alma daqueles que desencarnaram, que já foram embora, né? Inclusive diz que o barulho, quando está se empinando a pipa, ajuda a afastar os espíritos maus, né? No Haiti também tem uma representação com feriado nacional e participa, né, não só os rituais católicos, como também o voodoo, que é a maior religião do país, né? A maioria de nós já ouviu falar do voodoo, aqueles filmes, espetando boneco, aquele negócio todo, né? Então eles fazem oferta de bebidas e comidas no cemitério para os mortos, né?
E aí a gente vê que por aí afora, no Japão, por exemplo, né, da mesma forma que o México, a gente tem conhecimento que o Japão o pessoal comemora quando morre e chora quando nasce, que é mais lógico, né, esse processo, diferente de nós aqui ocidentais, que quando nasce a gente, né, faz festa e quando desencarna a gente chora. Devia ser o contrário, realmente os japoneses estão certos, né? Eles vão aí mais ou menos pela mesma linha, né, do pessoal do México, né? Sendo que a data principal lá é 15 de agosto, é conhecido como Festival Obon, né? Um momento para reunir a família e preparar o retorno das almas, né? Eles acreditam, né, que os ancestrais retornarão, né? E por essa razão eles vão mantendo aqueles túmulos, as lápides, né? Então veja que cada um tem uma maneira de entender, de interpretar, de comemorar essa condição da morte dos semelhantes que já foram para o plano dos espíritos, né? Então, nós espíritas temos a vantagem de entender que essa situação, né, deve ser lembrada no nosso cotidiano. A gente deve estar lembrando dos nossos parentes, nossos familiares, orando por eles, né, para ajudá-los a evoluir ou para agregar eles também se lembrarem da gente, né, dependendo do estado em que eles se encontram lá no plano espiritual. Então a gente vai vendo que essa realidade ela é muito comum, né? E a gente vai vendo tudo isso acontecendo, né? De uma forma bem interessante, de uma forma, né, que a gente vai trazendo as culturas, trazendo as situações, né? E com o passar do tempo vai amenizando isso. Veja no Japão, veja no México. Então, uma maneira diferente, uma maneira mais alegre, uma maneira de ver até mais positiva de se comemorar esta data, né? Mas agora vamos falar um pouquinho das perdas e do luto, que também são situações extremamente importantes, né, no nosso contexto de convivência, né? São assim realmente situações muito importantes no contexto que a gente vive, né? No contexto emocional, porque a gente precisa o quê? A gente precisa aprender a lidar com essas situações, porque elas vão acontecer em qualquer momento da nossa existência, né? A perda, ela significa privação, né? E qualquer pessoa que passe por uma privação, de qualquer monta que seja, né, sente com a pior dor do mundo. Por quê? Porque a dor é individual de cada um, né? Eu posso tentar entender a dor do outro, mas eu não posso garantir que eu vou sentir a dor do outro, que eu vou conhecer o que ele está sentindo, porque isso só ele pode, né, externar. Tem pessoas que têm resiliência, tem pessoas que são mais vitimistas, né? Enfim, tem espíritos encarnados que assimilam de acordo com a sua evolução, com a sua interpretação, né? Por isso a gente fala muito do autoconhecimento, que é fundamental para a gente poder ir trabalhando esses aspectos e mudando aquilo que não é tão bom, não é tão bem elaborado pela gente, né? O Tadashi Kadomoto fala muito sobre a criança ferida, que é o aspecto daquilo que a gente tem ainda guardado e não parou para trabalhar, não acolheu, né? O nosso lado sombra. Às vezes são fatos que ocorreram quando a gente estava ainda passando pelo desenvolvimento no útero da nossa mãe, e certos fatos chegaram até nós e a gente ficou ali com aquela percepção e não conseguimos elaborar isso, mas acaba afetando na nossa conduta, na nossa convivência, né? E não é só na condição de infância
ou na condição em que estamos sendo gestados, né? Mas pode também ser um fato ocorrido durante a idade adulta, né? Então a criança ferida não precisa ser necessariamente uma criança, ela pode ocorrer na fase adulta. E nós temos assim um monte de coisas que são mal resolvidas e que a gente precisa trabalhar para ter esse desenvolvimento, essa solução, essa mudança de postura para com a vida através do reconhecimento, do acolhimento e da mudança dessa criança ferida, né? Então, a morte é sentida também como um desamparo, né? Isso é natural, tem muita gente que se sente assim, abandonado pela pessoa que morreu, né? Que ela não tem um conhecimento mais profundo dessa ocorrência, né? O luto, ele é um sentimento de tristeza profunda, de ocorrência justamente de uma perda. Pode ser de algo positivo ou negativo. As causas, por exemplo, né, desse sentimento, né, que o luto traz. O emprego pode ser novo, a perda, a promoção, o rebaixamento, a aposentadoria, né? Os relacionamentos, separação, por exemplo, traz muitos traumas, né? Geralmente traz muitos traumas. Divórcio também está dentro desse processo, né? É difícil chegar num consenso, é difícil chegar a um entendimento e a levar uma relação de amizade pós-separação ou divórcio, né? Um filho sai de casa, por exemplo, você curte um luto, né? Problema de saúde, doença, Alzheimer, ferimento, um acidente, enfim, essas coisas todas que nos ocorrem geram esse sentimento de luto. Os fatos da vida, que são muito corriqueiros, né? A morte de um amigo, um membro da família, a perda de uma propriedade, a mudança de casa ou cidade, tudo isso mexe com os nossos sentimentos, né? Faz com que a gente reflita, repense, fique triste ou fique alegre, enfim, sempre traz algum efeito, né? E vários são os fatores que vão influenciar no modo como a gente vai reagir a essas perdas, como por exemplo a morte, né? A idade, a relação com quem morreu, a saúde, o quão repentino foi a perda, o tipo de morte, né? Se estava internado há muito tempo, se desencarnou repentinamente, né? A cultura, as crenças religiosas que a pessoa tem, a segurança financeira. Tem gente que é dependente, aí a pessoa desencarna, pronto, aí desabou completamente a vida, em todos os sentidos e aspectos, né? A vida social que a pessoa tem, o antecedente de outras perdas ou eventos traumáticos, todos esses aspectos vão refletir, né, vão influenciar na postura com que a pessoa assimila ou não, com que a pessoa reage àquela circunstância, àquela situação, né? E o que tem de pior que a gente poderia fazer nesse momento é tentar negar esse sofrimento, né? Evitar, parece apenas criar mais problemas para o futuro, porque a gente precisa solucionar, a gente precisa vivenciar esse momento de dificuldade, de luto e ir trabalhando, porque o tempo ele vai poder fazer com que a gente vá ressignificando aquela situação desagradável e amenizando as suas consciências, né? Dentro do luto, a gente vai passar ali por 4 fases muito importantes nesse processo, né? O primeiro, que é o choque ou entorpecimento, né? A pessoa se sente atormentada, atordoada, adormecida, né? Que aquela é a primeira notícia que a gente recebe, aquele impacto. Olha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, enfim, seja quem for, morreu, desencarnou.
né? E dependendo das condições que a gente vivenciou, como eu já citei, vamos sentir mais ou menos, mas vamos sentir, sempre. Isso não tem como fugir. A segunda fase do luto, que é importante também, né? Todas essas fases são importantes que a gente elabore, que a gente vivencie, que a gente passe, né? Sem determinar um tempo preciso, mas também sem fazer com que esse tempo se estenda muito, né? E o segundo aspecto da fase do luto é a negação, né? A procura ou a saudade. Você fica ali em estado de incredulidade, né? Não pode ser, não é verdade, não aconteceu, né? E aí você vai perguntar, por que isso aconteceu? Por que eu não evitei isso? E aí entra até um pouco o sentimento de culpa, né? Porque a gente quer justificar aquilo que a gente não tem o poder de resolver, de modificar. Então a gente fica, por esse sentimento de culpa, se recriminando. Isso não é bom realmente, né? Aí a pessoa vai procurando maneiras de manter a pessoa amada, vai guardando coisas, vai, né, fazendo, fecha o quarto, deixa tudo lá, aí vai lá visitar. É uma dificuldade grande, né? Esse momento de negação, né? Parece até que a pessoa está ali falando com a gente, que a gente está ouvindo ela nos chamar. Às vezes pode acontecer, né, de fato, mas a maioria das vezes é a nossa própria mente que está criando essa situação, né? E aí tem também o aspecto de apenas começar a sentir a realidade do ocorrido, né? Porque é muito complexo uma perda, né? Então, sentir essa realidade é algo que choca e que vai se diluindo com o passar do tempo. Então, é importante que a gente tenha consciência dessa situação, né? Para que a gente possa ir entendendo melhor e evoluindo nessas fases que o luto nos traz. A terceira fase seria do sofrimento e desorganização, né? E aí entra a culpa, a depressão, a ansiedade, a solidão, o medo, a hostilidade. Todos esses aspectos podem estar presentes com um ou mais aspectos. E aí é importante que a gente esteja atento e amparado com algum familiar, né, para que a gente não adentre nesse campo e desça a ladeira, né? Pode ser também a culpa a qualquer qualquer coisa pelo ocorrido, incluindo também a si próprio, né? Porque o médico não atendeu, porque o horário que foi atendimento, porque não colocaram o aparelho, enfim, a gente está sempre criando uma situação para justificar. Pode apresentar sintoma físico como dor de cabeça, dor de estômago, cansaço constante e falta de ar. E também afastar-se dos contatos sociais da sua rotina. Então, esses aspectos últimos aqui são aspectos que podem estar sendo o reflexo da perda, né? Esse momento de dor ainda muito latente que a gente não consegue elaborar. E aí reflete no corpo físico, somatiza, né? E aí a gente traz todas essas dificuldades para a convivência, né, do nosso dia a dia, né? A convivência no nosso meio ou o afastamento dele. A quarta fase do luto está ligada à recuperação e aceitação. Aí você já começa a olhar para o futuro em vez de se concentrar no passado, né? Ajusta a realidade da perda. Então você começa a entender que aquilo aconteceu, que houve e que você tem que elaborar e trabalhar isso, né? Desenvolve novos relacionamentos
que vão ocupar a sua mente, que vão trazer de volta o seu querer, né, de estar ali vivendo uma nova realidade, superando a dificuldade dessa perda. E aí você vai desenvolvendo essa possibilidade de, né, sair desse estado de desencontro das fases anteriores e nessa fase já começar a desenvolver uma atitude positiva perante ao acontecido. Evidentemente que a gente acredita que nós espíritas temos uma facilidade muito grande, né, de superar essa situação. Não que a gente não vá sentir, não vai, né, inclusive passar pelas fases do luto, mas a gente vai, com certeza, com todo esse cabedal de conhecimento que a doutrina nos traz, amenizar, né, a intensidade desses sentimentos e aí melhorando, né? É lógico que existem situações como mortes traumáticas, acidentes, suicídio, assassinato, em que pode haver uma fase de negação mais prolongada, né? A culpa e a revolta podem aparecer com mais intensidade, né? Porque a pessoa entra num sentimento negativo e tem muita dificuldade de entender esse processo, né? Principalmente suicídio, que é um meio muito triste, pelo qual a pessoa, o espírito volta ao plano espiritual, né? Passa por muitos sofrimentos, mas são necessários para que ele possa recomeçar e refazer. E o que podemos é orar. Podemos fazer isso, orar e entender que a gente também precisa seguir a nossa vida, né? Uma média que se fez do tempo que leva dura de 1 a 2 anos e está lá dentro de um processo, né, um método que tem um começo, tem um meio e tem um fim. O processo considerado anormal, patológico pelos especialistas, tem duas reações opostas, né? Ou a pessoa não sai do luto, é a mãe que arruma o quarto do filho constantemente, né? Ou nem sequer entra nele, a pessoa fica indiferente, não chora, age como se não tivesse acontecido. São aspectos anormais, né, do processo, mas que a gente sabe que ocorre. Freud diz que no luto é o mundo que se torna pobre e vazio. Na depressão é o próprio eu, né? Olha, então, a diferença aí, segundo Freud, né, na questão do luto, né, que é o mundo que se torna pobre e vazio. Por quê? Porque não tem a pessoa, não tem aquela coisa que eu perdi, não tem aquela perda presente mais. Então, fica o mundo pobre e vazio. Mas já na depressão é o próprio eu que está vazio, né? E aí é complicado, a gente precisa tomar atenção, precisa cuidar para que a depressão não evolua até para o suicídio. Continua Freud dizendo que nesse luto adiado, a dor fica guardada em algum lugar e um dia vem à tona. Aí uma criança ferida, né, que vai ali trabalhando, é como esses programas que trabalham em segundo plano, né? Você está lá trabalhando no seu computador, no seu smartphone, e lá rodando no segundo plano está esse outro programa, esse outro aplicativo. Então, mais cedo ou mais tarde ele vai vir à tona. E se você não elaborar, ele vai vir com uma força maior do que a normal, né? Então a gente precisa se cuidar dessa criança ferida, a gente precisa entender, a gente precisa aceitar. Passa também pelo aspecto da humildade, né? Eu tenho dito sempre, não é por quê, é para quê. Porque quem é familiar também, né,
daquele, por exemplo, que se suicidou, também acaba sendo envolvido direta ou indiretamente no processo, né? E aí precisa ter uma estrutura, um reconhecimento de que houve uma dificuldade, houve uma falência por parte daquele que fugiu do enfrentamento da vida e voltou, ou tentou voltar, né? Ou tentou eliminar a sua dor de uma forma tão agressiva, né? Então, a gente que fica precisa estar consciente de que a vida vai continuar e que a misericórdia divina vai auxiliar esse nosso irmão que equivocadamente buscou esse meio para retornar, né? A dor da perda, como a gente falou, né, não dá para você avaliar, porque cada um é uma situação específica, né? E essa tarefa da conclusão do luto, da superação, ela é uma tarefa que exige renúncia, né? Ela exige excluir e incluir novos papéis na cena familiar, né? Onde todos estão sendo de alguma forma afetados, né, pelo processo, né? Porque sempre as pessoas têm parentes familiares, e aí esse núcleo acaba sendo envolvido nesse processo da perda e do luto, né? Como aí no decorrer dos nossos tempos, né, vem se criando um distanciamento da dor, as pessoas vêm fugindo, né, da morte, né? Quando esse fato ocorre, a gente se amedronta, né? Aí a gente vai perdendo sentido da vida, a ponto da morte do outro nos matar também. Olha que coisa profunda, né? A gente se deixar morrer pela morte do outro. É algo para a gente poder refletir na nossa conduta para com o luto, né? Porque o outro, se morreu de uma forma normal, ele cumpriu a sua missão, voltou para o plano espiritual, voltou para o verdadeiro lar. Então a gente tem que deixar que ele siga, né? E continuar também a nossa proposta transformadora e evolutiva, né? Não podemos ficar linkados àquela pessoa que regressou. E se ele cometeu um ato de desatino, um suicídio, ou foi uma morte abrupta, violenta, seja qual for esse tipo, a gente tem que entender que ou foi uma provação, ou foi uma expiação, né? Ou foi um escorregão de uso equivocado do livre-arbítrio, e que a pessoa vai ter outras oportunidades de refazer esta trajetória, né? Com relação à questão do temor da morte, né, nós podemos dizer que esse temor vai criar fatores que são próprios da natureza humana e da existência corporal, como um instinto de conservação, que é natural em cada um de nós. A gente está aqui para se manter encarnado. Por quê? Se a gente não tivesse esse instinto, boa parte dos que aqui estamos já teria voltado para o plano espiritual, pelo suicídio, por outros meios aí, né? Porque a proposta é que lá é muito melhor que aqui, né? Então, se eu não tenho sentido para a vida, se eu não tenho sentido para as coisas, eu vou ficar fazendo o que é aqui, né? Então, para isso, a gente tem o instinto de conservação, né? De permanecer vivo. A gente quer ficar vivo. Tem gente que já quer passar dos 120. Imagine, né? Outro dia desse, peguei um passageiro, um senhor, tá com acho que 90, alguma coisa, 91, todo durinho, todo. Eu falei, cara, não aceito não chegar a 110. Eu falei, poxa, Deus que se cuide. Mas é isso, né? Então, tá ligado a esse tipo de conservação. Predomínio da natureza material também é um aspecto que acaba, né, criando esse temor. Porque quanto mais ligado à matéria, menos a gente quer se desapegar dela. Aí fica difícil. Conteúdo religioso de algumas doutrinas que, né, deixam a morte
numa circunstância muito pesada, né? Como algo a ser temido, né? E também aqueles que não acreditam na continuidade da vida. E aí a coisa fica realmente complicada, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 961, ele questiona a espiritualidade dizendo que no momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? Os espíritos respondem: a dúvida, o medo ou a esperança. Aliás, ele continua perguntando, né, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? E aí os espíritos responderam a ele: a dúvida para os descrentes endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. Tá? Então a gente que está aí na busca de se tornar um, precisa trabalhar esse aspecto, né? Precisamos aprender, né, a viver como se não houvesse amanhã, né? Porque o único dia que existe é o aqui e o agora. Ontem não volta mais, serve de lição. O amanhã talvez venha, mas a única coisa que nós temos verdadeiramente é o aqui, o agora. E a psiquiatra suíça Elisabeth Kubler-Ross, ela que se tornou famosa no mundo inteiro por seus trabalhos junto a pacientes terminais, observou que a maioria das pessoas traz pendências, né? Assuntos não resolvidos, traumas que eclodem na hora da morte. Olha como é importante a gente, durante a nossa trajetória, ir tentando resolver as nossas questões para não deixar para a última hora, para que a gente não fique, né, numa situação muito desagradável quando do nosso regresso ao plano espiritual. Então a gente precisa aprender a se preparar. E como é que a gente se prepara? Né? Entendendo que a morte é um fato natural, entendendo que essa existência é uma experiência do espírito na matéria, que daqui a pouco vai terminar e a gente vai voltar para casa, né? Para poder se preparar, para poder voltar, para poder ir e vir e ficar até o dia que a gente conseguir se sobressair, que a gente conseguir evoluir na nossa jornada. Então é muito importante que a gente tenha esta consciência, né, do que somos, para onde iremos, né? Qual é a nossa proposta, qual é o nosso objetivo aqui nesse plano material, né? Alain Bosart Campbell diz o seguinte, que a dor é suportável quando conseguimos acreditar que ela terá um fim e não quando fingimos que ela não existe. Isso é muito importante. A gente precisa reconhecer os fatos, a realidade. Olha, essa dificuldade está aqui, eu não consigo trabalhar com ela, não consigo elaborá-la, né? Então, vamos ficar trabalhando até o dia de conseguir, né? Porque não há outro caminho, né? A gente não pode desconhecer, né? Olha, eu sou orgulhoso, poxa, é uma pena, eu não gostaria de ser, mas ainda sou, mas vou trabalhar para mudar, né? Vou melhorar o meu nível de humildade. Então é isso que a gente precisa aprender a fazer, né? A gente não pode deixar de reconhecer o fato, a gente precisa entender para que aquele fato está ali na nossa existência, qual a finalidade, qual o objetivo que nós temos com aquela situação, né? Porque quando a gente faz isso, a gente tem uma consciência das coisas que estão ocorrendo conosco. E quando a gente tem esta consciência, nós também automaticamente temos mais facilidade para modificar essa situação. Porque aquilo que a gente conhece, a gente trata de uma forma melhor, de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila.
né? Então, a gente precisa entender as nossas dificuldades, tais como, por exemplo, a dependência, né? Que não é só química, que não é só alcoólica, não é só sexual. A dependência pode ter diversos fatores e versões, e às vezes a gente está envolvido no meio dela e não se dá conta deste processo que está atrapalhando o nosso desenvolvimento, porque a gente fica repetindo, a gente fica voltando ao mesmo processo quando a gente não entende, quando a gente não aceita, né? Então precisamos trabalhar esse nível de aceitação para as nossas dificuldades, esse nível de entendimento da onde até eu posso ir tentar mudar ou da onde eu tenho que aceitar, até onde eu tenho que ser resiliente e ir trabalhando o meu desenvolvimento dentro do possível até que um dia eu consiga superar todas essas dificuldades, não é verdade? Então, gente, espero ter colaborado com vocês aí nesse singelo bate-papo onde a gente trouxe a questão, né, do luto, das perdas, da morte, onde a gente tentou passar a necessidade da gente ir desapegando, da gente ir trabalhando a nossa consciência espiritual, né? Então vamos orar para a gente poder encerrar o nosso trabalho. Agradecendo sempre a Jesus, porque Ele é o Senhor, né? Agradecendo a Ele pela oportunidade de aqui estarmos juntos mais uma vez, em volta da temática que Jesus nos deixou, que é o seu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, no propósito do bem. Abençoa-nos não somente hoje, não somente agora, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que assim seja. Uma boa noite para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra. Muito obrigada, Antônio. Muito bom essa reflexão, porque a única certeza que nós temos na vida é a morte. Então, que possamos cada vez mais conversar mais sobre esse assunto, refletir, estar entre amigos, que não seja um tabu, né? Que não seja tão complicado falar sobre esses assuntos que são tão sensíveis em nossa sociedade. E não esqueçam de curtir e compartilhar essa palestra para que alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tenham todos uma ótima noite.